Eu vou responder a pergunta do Felipe. E a pergunta do Felipe é muito interessante, porque as nossas ideias, como elas estruturam a nossa identidade, a nossa vida, e por que é tão difícil abrir mão delas. É, Realmente, as nossas ideias sobre como são as coisas, elas são o que a gente chama de crenças, né? E muitas vezes elas estão na estrutura assim da nossa identidade, tá certo? Meu nome é Rosana Jota, e se você também tem ideias sobre como a vida deve ser, ou como ela é, ou como ela pode ser, ou deveria ser, que você já percebeu que não funcionam, mas mesmo assim você insiste nelas, pode colocar aqui eu também e pegar carona na pergunta do Felipe, tá certo? Meu nome é Rosana Jota. E eu estou aqui para te ajudar a gerenciar suas crenças, suas emoções, a sua qualidade de vida na direção daquilo que você deseja para você mesmo, né? Eu falo sempre que nós precisamos nos tornar a transformação que a gente deseja ver no mundo. Somos uma célula, né? O Felipe ele falou exatamente assim, ó. Até que ponto nossas ideias nos estruturam? Como perceber quando alguns dos nossos ideais se tornam destrutivos? E por que é tão difícil abrir mão desses ideais, mesmo quando eles já não fazem mais sentido para nós, tá certo? Bem, a primeira coisa, você até falou aqui, é porque eles são seus. Sabe, isso é meu. Sabe quando a gente fala assim? É assim, meu. Sabe quando a gente era criança, esse brinquedo é meu? Esse sentimento de posse. E os nossos ideais, eles foram nutridos por nós. Quando a gente era criança, a gente sonhava com aquilo. Eu, por exemplo, sonhava em ter uma casa. E aí eu desenhava essa casa de diferentes maneiras. Eu imaginava ela de diferentes maneiras, né? Então, eles foram nutridos e eles foram se cristalizando em nós, sabe? E aí eles fazem parte assim do nosso objetivo de vida. Por exemplo, meu. Aí, e até às vezes, não é só quando a gente percebe que eles não fazem mais sentido, Felipe, que a gente quer ir além deles. É quando a gente alcança aquele objetivo, às vezes a vida perde sentido. Eu lembro muito de uma pessoa que eu nem conheci profundamente, mas eu conheci a filha dela, e daí, por coincidência, eu fui convidada para o aniversário de 100 anos dessa senhora. E o objetivo dela, o sonho dela, o ideal dela, era alcançar a idade de 100 anos e ter uma festa de aniversário de 100 anos no Grande Hotel do Barreiro, em Araxá. E eu tive a honra, né, de estar nesse momento de tanta realização para ela, realização. Os nossos ideais têm a ver com o nosso senso de realização. Ela realizou esse sonho. Foi uma festa linda e magnífica. Foi uma festa magnífica. E ela estava saudável, bonita, alegre. Pouquíssimo tempo depois ela faleceu. Aquilo se tornou, além de um ideal, um projeto de vida. E quando ela fez aquilo, é como se ela tivesse concluído a vida dela. Então, às vezes, acontece diferente. Às vezes, eu ainda nem alcancei aquilo que era o meu ideal, mas já percebi que aquilo não é bem legal, tão legal quanto eu achava antes. Outras vezes, eu já conquistei e percebi que. E agora? E agora, José? Mas no seu caso, eu acho que é a questão de você já ter percebido que você desejava coisas. Lá atrás, você tinha determinadas crenças da vida que você aprendeu no ambiente, que você aprendeu na escola onde você estudou, com as pessoas com as quais você conviveu. Ao longo da vida, você teve um percurso bem diferente, você foi para ambientes muito diferentes daqueles que seus pais, que seus irmãos, ou que você viveu na infância, certo? Isso aconteceu comigo quando saí e fui para São Paulo, capital, estudar numa universidade, num mundo totalmente diferente. Então você conseguiu ver a vida de uma outra forma totalmente diferente, que você nunca imaginaria, entendeu? Aí aqueles ideais, aquelas ideias que você tinha aqui atrás, aqui você descobriu que, nossa, muito diferente. Outro mundo, você descobriu outro mundo, tá certo? E aí tem duas coisas que vão atuar aqui. Primeiro, você vai ficar meio que preso no meio das duas, porque você tem uma lealdade a isso aqui, tá? A universidade às vezes gera muito isso na gente. Eu tenho muito exemplo, procura a história e um vídeo do Adalberto Barreto, criador da TCI. Ele sofreu muito essa cisão aqui
entre o que era ser um nordestino, acreditar em milagre, acreditar em Padre Padre Cícero e ter experiências que justificavam essa crença, porque via milagres acontecerem na infância dele. Ele via isso, não é que ninguém só contava. E aí chegar na universidade, num curso de medicina, num curso de filosofia, e descobrir que tudo isso é crença popular, que, não, que é, é bobeira, não acontece, é imaginação. E ele sabia que não era, ele viveu isso. Então você está entre dois mundos. E aí você tem essa lealdade a esse aqui, que eram aquelas suas ideias, aqueles seus ideais primários, e aí você já tem essa outra visão de mundo aqui. E aí como que você vai fazer? Eu vou explicar isso para mim, que eu não estou abandonando isso aqui. Porque quando a gente amplia, isso aqui continua dentro. Quando você amplia, a vida é um processo em espiral, espiral. Conforme eu conheço outras culturas, aprendo coisas novas, adquiro novos conhecimentos, tenho novas experiências, isso vai se ampliando, mas nada se perde, tudo se transforma. E aí, quando eu olho dessa forma, eu consigo ter essa gratidão por essas ideias que já não procedem mais para mim, mas que vou ter que conviver com o fato de que elas continuam importantes para outras pessoas que são caras para mim e olhar para isso com respeito e aí ir além, tá certo? Isso significa o quê? Que eu vou poder estar num ambiente onde essas ideias ainda são as crenças básicas, estruturantes, isso faz parte da minha identidade, é como se fosse a minha raiz, mas agora também tem essa outra camada que está mais adequada ao contexto, que está mais atualizada. Percebe? Que é incluir algo mais, é se abrir para incluir, não é abrir mão disso. Porque foram esses ideais que te possibilitaram fazer esse caminho e descobrir essa nova visão de mundo, esses novos ideais, novos valores, ou valores mais amplos. Compreende isso? Isso é muito bonito. Isso é todos nós, esse processo de ir além. O que que é ir além? Não é a gente abandonar, não é romper, não é excluir. Não tem como retirar aquilo que faz parte de mim. Esses ideais seu, que você acha que estão fora de contexto, eles foram o que te trouxe para cá, o que te direcionou para onde você está agora, percebe? E aí, quando eu olho para isso como gratidão, eles cumpriram a função deles. E esses que você considera importante hoje, é o momento deles, e daqui a 20 anos, talvez sejam outros. E eles também terão cumprido a função deles. É como se cada um fosse um degrau, cada um fosse um trecho da sua trajetória como ser humano, né? Isso é muito bonito. Gente. Então, contextualizar esses ideais eram perfeitamente coerentes e pertinentes naquele momento, naquele contexto. E se eu volto para lá, porque esse contexto às vezes continua existindo na minha família, na cidade onde eu nasci, sei lá onde, eu volto a me relacionar com isso, e de uma forma muito amorosa, com muita gratidão, que aquilo é a minha raiz. Quando a gente inclui tudo, com consciência do que está fazendo, a gente pode se abrir para o novo, sem ameaçar a nossa identidade anterior. A gente como se colocasse uma outra camada sobre ela, né? E isso é muito legal, isso é muito bonito, as coisas deixam de fazer sentido, sim. Os grandes problemas na vida é a gente já ter mudado, né? Então, a gestão das nossas crenças, a gestão mesmo da nossa identidade. Que às vezes também, se eu não tiver consciência disso, quando eu abro mão daquilo, às vezes eu estou abrindo mão de uma coisa que é como se fosse um pilar assim essencial da minha estrutura, né? E aí eu posso atualizar aquilo, ampliar, sem querer destruir aquilo. Isso que a gente chama do acoplamento estrutural lá, que o Humberto Maturana e o Augusto Varela ensinam para a gente na autopoiese, que tem essa, bem incluir o novo, sem romper com a nossa base, sem romper o nosso alicerce, para a gente poder continuar uma estrutura sólida, resistente, mais flexível. Ok? Eu espero ter contribuído, Felipe, com a sua pergunta. E o Felipe é psicólogo, então ele lida muito com isso na profissão dele. A gente tem outros vídeos aqui sobre gestão da ansiedade, gestão das emoções, gestão de sentimentos. E cada vez que a gente vê uma mesma coisa por um outro ângulo, a gente só faz
aumentar essa espiral, que nada impede a gente de também manter o contato com essa base. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.